Atenção, atenção. Sejam todos muito bem-vindos e hoje o Poderoso TV está com a chapa quente, sim. Por quê? Porque o estado do Tocantins hoje é alvo de um debate a nível nacional através de uma fala que gerou esta declaração sugerindo o fim do estado do Tocantins como unidade federativa. Isso viralizou, gerou reação política, institucional e mobilizou a opinião pública tocantinense. Hoje, aqui nos estúdios do Poderoso TV, um representante também desta ideia se faz presente. Ele que é empreendedor digital, colunista da revista Forbes e Exame, na área de Direito e Tecnologia e Negócios. Também atua no direito digital com um empreendedorismo forte. E ele é a favor também da extinção do estado do Tocantins. E hoje ele se encontra aqui para um bate-papo para esclarecer essas questões. E hoje eu vou estar nessa roda de fogo, né? Porque o homem tem uma visão apurada sobre a coisa. E eu trouxe aqui diretamente para os nossos eleitores tocantinenses se aprofundarem. Eu vou estar aqui em defesa do nosso estado, viu? Seja bem-vindo, doutor Faustino. Tudo bem? Muito obrigado, Rogério, pelo convite. É muito bom participar aqui do Poderoso TV, nesse importante debate. E antecipo já que, como advogado tributarista, estudioso do assunto há mais de 25 anos, eu posso afirmar que o Estado do Tocantins nunca preencheu os requisitos jurídicos, políticos e institucionais para, de fato, ser uma unidade federativa autônoma, muito embora tenha sido criado constitucionalmente desde 1988. Ademais, eu sou profundo conhecedor do Estado do Tocantins. Há mais de 20 anos, frequento o Estado e já empreendi muito no Estado, sobretudo na capital de Palmas, mas também em Gurupi e especialmente Araguaína. Então, eu conheço essa unidade federativa que não deveria ser unidade federativa. Pesado as falas do doutor Faustino, ainda mais para mim que sou tocantinense. Olha que eu sou um goiano do pé rachado, viu? Porque eu nasci no estado do Tocantins desde quando ele era Goiás velho. Qual é a sua visão, doutor Faustino, em relação ao Tocantins e por que está existindo tanto essa sanha, né? Ela foi iniciada aí pelo fundador do MBL, Renan Santos, em querer extinguir o estado do Tocantins como unidade federativa. Vamos lá. Não se trata do Tocantins. Eu posso falar do Tocantins, poderia falar do Acre, poderia falar do Amapá, posso falar de qualquer outro estado ou mesmo município. O que interessa é o princípio. E, como o próprio Rogério expôs, ele não é tocantinense. Ele é goiano. E eu vou explicar por quê. Pensem comigo. Se eu tenho um grupo de pessoas onde todas ganham R$1.000 por mês, não importa a origem, Estado ou privado, historicamente, por anos, décadas, essas pessoas têm condições de chegar no banco e obter um crédito de R$1.000.000. Uma pessoa que ganha R$1.000, sempre ganhou R$1.000, tem condições lógicas de obter um crédito de R$1.000.000? Essa pessoa, um dia, conseguirá pagar esse crédito de R$1.000.000, ganhando R$1.000 por mês?
Este é o debate. Vamos lá. Vamos começar pelo IBGE. O Estado do Tocantins, ou Estado, com dados de 2022, tinha uma população de 2,4 milhões. Já tinha uma população que dá uma cidade grande do Brasil, o que já é problemático. Uma estrutura de Estado. Em 2025, agora, com dados do próprio IBGE, na projeção, já está com menos de 1.600.000 habitantes. E o próprio IBGE estima que, a partir de 2028, o estado do Tocantins, se ainda persistir, Deus queira que não, terá uma população inferior a 1 milhão de habitantes. Só essa informação, por si só, já nos traz 5 conclusões básicas para iniciarmos o debate e provocarmos o Rogério. Em primeiro lugar, não é um estado desejável para se permanecer. Em 3 anos, perder 800.000 habitantes. Isso é sem precedentes. Temos que estudar isso. Sendo que cerca de 50%, de novo, teve gente que foi para todo o Brasil, mas cerca de metade foi para Goiás e a outra metade para São Paulo. Tá, teve gente que foi para outros estados, mas preponderantemente foram para Goiás e para São Paulo. Segunda informação. Sim. Se reduziu em 3 anos, deveria já ter reduzido proporcionalmente, até porque não fecha nem os requisitos da Constituição Estadual do Tocantins. As próprias leis orgânicas dos municípios que existem, que não deveriam existir. E a própria Constituição Federal já deveria ter reduzido a representação proporcional. Tanto na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, quanto na Câmara de Deputados. Não aconteceu isso. Terceiro, os repasses da União para o Estado são proporcionais à população. Infelizmente. Houve redução? Não. Os repasses municipais da União para os respectivos municípios que compõem o Estado e do próprio Estado do Tocantins para os municípios, saúde, educação e assistência social, segundo a Constituição, também dependem da população. Houve redução? Não. Só estou falando de injustiças formais e materiais já existentes com esse mero dado geográfico. Quarto, um Estado. Eu não vou nem falar Estado porque isso me atinge a minha lógica federalista de constitucionalista que sou. Mas esse grupo populacional dentro desse território, conforme diria a teoria geral do Estado, sequer teria quantidade suficiente para um senador, para justificar um senador, que dirá 3. Por quê? E aí está o quarto dado. Por que o voto do tocantinense vale tão mais do que qualquer outro brasileiro em qualquer outro local? Por que ele é um cidadão de ouro? Por que ele é um cidadão que vale mais? Que não só ganha mais dinheiro, mas o voto dele vale muito mais do que qualquer outro estado do Brasil. O que torna
o tocantinense, um cidadão de pedigree comparado com qualquer outro do Brasil. Da onde que veio isso? E quinto, por Vou dar. quê? Vou. Já fazer são as provocações por quinto. Por quê? São bem pertinentes a início de. Se tem bem pouca população agora, e está reduzindo cada vez mais, por que os índices só pioram no estado do Tocantins? Em educação, saúde, principalmente, mas também em assistência social. Se só dos últimos 3 anos, mais de um terço, com menos de um terço da população, pelo menos todos os indicadores teriam que ter melhorado 30%. Todos os recursos, certo? Sobrou em 3 anos, qual população, qual município do Brasil teve mais 30% de recursos para atender saúde, educação e extensão, além de todo o resto? Infraestrutura, tudo. Eu ainda vou falar pequeno, ou seja, eu vou focar só em educação, os indicadores de saúde, de educação e de assistência social. E pelo contrário, pioraram. Todos os indicadores do Tocantins pioraram. É assim que eu abro, Rogério, com essas coisas que me incomodam. Então tá, vamos começar pelo dado populacional. Como você trouxe dados aqui, porque antes de fazer política, a gente precisa fazer verdade. Eu não estou falando que as suas falas são falas mentirosas, é porque talvez o dado pode estar errado. Porque o número oficial do IBGE, o dado real do censo de 2022, não fala em 2.400.000 habitantes em Tocantins. O dado oficial fala em algo em torno de 1,5 milhão. 1 milhão ou 1.600.000 habitantes. Ou seja, não existe a história de que o Tocantins tinha 2,4 milhões e agora caiu para 1,6. Isso não é redução populacional. Isso é correção de estimativa antiga. Vamos ser bem conscientes disso, tá? No Brasil inteiro aconteceu isso. Estimativas foram revistas e o censo trouxe o número real. Isso é comum acontecer quando se faz essas correções de estimativas pelo IBGE. Então, quando alguém diz que o Tocantins perdeu 800.000 habitantes em 3 anos, isso não é análise. A gente pode até entender, interpretar que isso parte um pouco por sensacionalismo. É o político ou a pessoa que pegou algum argumento político usando o número errado. Às vezes nós somos enganados por números e dados errados, por seguir uma linha de pensamento já colocado em cima da mesa. É o que acontece. O Tocantins ele não encolheu. O Tocantins cresceu, atrai gente, atrai investimento e continua sendo um estado estratégico para todo o Brasil. Lembrando que nós estamos numa rota muito estratégica. Então, debater com seriedade começa assim, com o dado certo, não com a manchete fabricada. Então, a gente precisa entender que a gente está dentro de um pacto federativo quando fala em relação ao Tocantins precisar de ter mais pessoas para ter representatividade. Quando diz que o voto do tocantinense vale mais, eu faço uma correção importante aqui, doutor Faustino. Isso não é privilégio. Como o senhor disse que é constitucionalista, isso na verdade é Constituição. O Brasil é uma federação. Estados grandes têm mais deputados, estados menores têm número mínimo garantido e os mesmos 3 senadores para não ser engolidos pelos maiores. Existe um equilíbrio, existe uma equidade, falando numa linguagem que o senhor domina bem. Tá? Isso é proteção federativa. Sem isso, o Tocantins ele viraria uma colônia do Sudeste, ou de Goiás, como vocês querem fazer o retrocesso. E eu prefiro um Brasil onde todos os estados têm voz, não só os gigantes econômicos, tá bom? Mas que todos tenham voz. E isso que o senhor está trazendo à baila aqui, isso é garantido pela nossa querida Constituição Federal. Estamos no Estado federativo, tá? Não no imperialismo.
a atual distribuição política em número de deputados leva em conta 2,4 milhões. Aqui dados da Câmara dos Deputados. Independentemente de a população ser 1,6 atualmente, e isso, mesmo com a redução de projeção, 1,6 não dá nem a população da minha cidade natal, Porto Alegre. A minha cidade natal, Porto Alegre, não tem governador, não tem proporcionalmente senador, não, no máximo teria de um deputado e meio, quase 2. Por que o Tocantins tem tanto mais deputado, vale tão mais que o cidadão porto-alegrense? Vamos falar de dados. Houve redução, sim, e tem correção, porque já foi um pouco maior, mas 1,6, vamos lá, vamos considerar 1,6. E a projeção que há do próprio IBGE, projeção, na verdade, o IPEA, é baseado nos dados do IBGE, mas é uma projeção do IPEA, que vai haver também uma redução geral também no Brasil, não vai crescer proporcional, mas particularmente no Tocantins, há uma projeção de que possa cair para meados de 1 milhão. Mas que seja 1,6. Essa é a população de um município. Já muda substancialmente, né? Um município. Por quê? Qual é a justificativa para ter um Estado? E quando a gente fala Estado, é estrutura de Estado. É gasto, não é política pública. Não é distribuição. É roubo de quem produz, do pobre, daquele que luta para pagar imposto, para dar para o rico mamador, servidor público ou político do Tocantins. E agora eu estou falando de Goiás, porque Goiás é um estado superavitário. Só o superávit de Goiás sustenta Tocantins. Praticamente sustenta, por um pouquinho a mais. Teria que pegar da distribuição do Pacto Federativo. Falou em federação. Sabe qual é o primeiro princípio? Sabe o que significa federação? É um princípio de direito tributário. Não tem nada a ver com política. O que significa? Eu devo proporcionalmente pagar tributos, recolher tributos, ou seja, gerar receita para um ente maior, para justificar a representação nas decisões políticas fundamentais proporcionalmente ao quinhão que eu contribuo. Aliás, desde a época do direito feudal. Seguiu os Founding Fathers nos Estados Unidos, que é onde vem a ideia moderna de federalismo, de Alexis Tocqueville, e pressupõe justamente o quê? Filosoficamente e politicamente. Não ideologia, mas falando em ciência política. Sociedade de baixo para cima. A representatividade vem da sociedade, não vem de um documento, de um papel. E proporcionalmente o que essa comunidade gera em benefícios, em arrecadação e também em ônus, em custos para o ente maior. O que a gente tem no Brasil? Isso não tem nada a ver com tocantinense. Isso tem a ver com toda a estrutura municipal ou até estadual que não se paga. Uma sociedade de cima para baixo. Como tu mesmo falou na tua alimentação e já define o Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil. No Brasil, historicamente, desde a época do Império, desde a Carta Régia de 1824, de 1524, da Carta Régia de 1524,
Cria-se o Estado, cria-se a entidade governamental. Séculos depois, a gente chama de unidade federativa. Se escrevendo. Se presume que ela faz sentido. E, portanto, que ela exige representação, como tu falou. Isso não tem nada a ver com o tocantinense. Agora, o tocantinense, do ponto de vista federativo, é Goiânia. Assim, por que Goiânia? Porque Goiás banca o cidadão tocantinense. O cidadão tocantinense não produz para se pagar. Não produz riqueza suficiente para, inclusive, manter nenhum município. Todo o dinheiro vem de fora. E aí é o pior. Quase mais da metade da população, direta ou indiretamente, vive do Estado. De ajudas, de auxílios, ou é sustentada por um servidor de qualquer dos poderes, e em qualquer nível de instância federal, municipal ou estadual, ou é um próprio servidor público, em qualquer das esferas. Isso agride o pacto federativo, porque o pacto federativo pressupõe o exemplo que eu dei, inclusive do empréstimo, o princípio básico federativo. Para eu poder contribuir, eu tenho que me pagar. Nenhum município do Tocantins se paga. Produz riqueza ou excedente de riqueza suficiente para pagar suas próprias despesas. Doutor Faustino, o senhor traz a questão do pacto federativo e como um constitucionalista que o senhor é, e o senhor também toca na questão tributária, falando que ela não tem a ver com o princípio político da coisa, e eu digo que tem, porque o Estado ele se sustenta através de todos esses artifícios e o tributário é um deles. Ainda mais quando o senhor toca em questão de FPM, FPE, Fundo de Participação Municipal, Fundo de Participação Estadual, é exatamente para a subsistência de estados que estão começando. Inclusive, como a gente está falando do estado do Tocantins, o Fundo de Participação Estadual e Municipal são para proteger as cidades nos seus momentos mais frágeis, porque em questão de estar em crescimento. A gente está fazendo um comparativo, lembrando que eu sou aqui do estado do Tocantins, o senhor é de São Paulo, a grande capital, que começa a desenvolver desde o século XIX. A gente está falando de um estado grande, potente, cheio de indústria, cheio de investimentos, grandes empresas, né, grandes investidores, contra um estado de 36 anos. E falar que toda essa ordem constitucional que existe para equilibrar as unidades federativas que fazem parte da nossa federação não é válido, isso é um ledo engano. Fazendo a comparação, né, percebendo o seu cenário, que tem uma bandeira dos Estados Unidos atrás, lembrando que o nosso projeto federativo, o nosso sistema federativo, ele é muito parecido, né, singular com o que é os Estados Unidos também. Lá também tem estados novos, em crescimentos, que não se bancam ainda por estar em fase de expansão e precisam dos outros estados desse equilíbrio. O Tocantins é um estado que ele não é um estado problema, ele é um estado jovem, em crescimento. Essa frase é forte, mas não é verdadeira dizer que o estado, o Tocantins, ele vive mamando, né? O Tocantins é o estado mais jovem do Brasil, com 36 anos, enquanto São Paulo industrializa desde o século XIX. Como eu disse, Tocantins ainda está construindo sua base de infraestrutura e economia. Mesmo assim, crescemos acima da média em vários períodos, somos referência no agronegócio, na logística, na produção, na integração nacional. Isso não é estado parasita, isso é estado em desenvolvimento e expansão, que fique bem claro.
Um ponto para não esquecer, porque eu vou falar do federalismo americano, mas um ponto importante da tua fala, como vem aprofundar muito, beleza. Por que um raio existe Estado de Tocantins, então? Por quê? Está em desenvolvimento. Tem 16 Tocantins era anos. esquecido por Goiás, doutor. Então, por quê? Você só sabe Se de não Tocantins tem hoje porque hoje população Tocantins e não ele tem é receita pra se formado, bancar. ele foi todo Ou seja, formado qual a politicamente, justificativa? com toda a sua estrutura para ser o estado que é hoje. E com 36 anos, Tocantins hoje é um dos líderes de economia da região norte do país. Qual a justificativa para isso? Sim. Qual a justificativa para o Estado, para existir o Estado? A população, o contribuinte, o cidadão contribuinte. Você está com a mente muito imperialista, doutor. A gente está na federação. O cidadão contribuinte, ele não interessa a bandeira que está acima dele. Interessa que ele tenha estrutura. Concordo. E que ele tenha estrutura. E o Estado do Tocantins poderia gastar e ter uma estrutura de um município. Aliás, não tem população para ser compreendido administrativa, legislativa e judicialmente por um município. Por que o Estado? A não ser mamar. É a minha pergunta, porque eu queria entender. Se não é mamar, para quê? Essa é a pergunta que eu deixo para ti. Para que existir? Porque até onde a gente sabe, Estado é para organizar. A ciência política chama de poder político soberano. Para organizar precisa de servidores públicos, concorda? Poder político soberano organizado sobre um território e uma população. Eu não tenho população proporcionalmente para gerar um Estado. Tenho para um município. Um município. 2, se tu quiser, a gente quiser extrapolar. 2 municípios. Beleza. Mas eu não tenho a justificativa ali na ciência política para ter um Estado. Então, por que um Estado? A não ser que se fossem oligarquias que fizeram uma pressão, já que não conseguiam, quem estuda 88, a Constituinte sabe disso, oligarquias que queriam ter mais espaço, mais cargos para mamar, já que tinham que dividir com as oligarquias de Goiás. Isso não foi só com Tocantins, tá? Vamos lá, estamos falando Tocantins. Isso tem em nível municipal, então, no Brasil todo. Meu estado, Rio Grande do Sul, principal nesse aspecto, inclusive. Tem municípios com 5 mil habitantes. É idiota isso. Mas o federalismo americano não tem nada que ver com o brasileiro, com todo respeito, meu amigo Rogério. Lá, como eu falei, é uma sociedade de baixo para cima. Todo o Estado americano se paga. A diferença tá, e por isso a diferença de alíquotas entre um Estado e outro é quanto que esse Estado contribui para a União. Lá o dinheiro não volta. O dinheiro é arrecadado no Estado e se manda um pedacinho para a União. Não é como funciona no Brasil. Tem nada a ver com o federalismo brasileiro. Nada a ver. Aliás, o Brasil deveria continuar sendo um Estado unitário. Justamente pela concentração fiscal arrecadatória na União. Não tem sentido nenhum o nosso modelo ser chamado de federalismo, porque é um Estado unitário, funciona como um Estado unitário, mas se diz federalismo. Nos Estados Unidos, essa informação que tu trouxeste é uma desinformação. Todo o Estado americano, no que diz respeito à competência de cada distrito, porque a unidade fiscal arrecadatória é dividida por distritos, que corresponde justamente ao mesmo contingente populacional e não territorial, que repercute numa representatividade política em nível distrital, estadual e federal, igual em todos os Estados Unidos. A diferença está no quinhão, que se participa porque é proporcional em relação à União. Mas todo o Estado
no que diz respeito às defesas, aos custos constitucionais do Estado, dos condados que aquele Estado congrega, a autocapacidade financeira. Essa é a justificativa para a criação dos estados. Os estados foram sendo criados de baixo para cima. Não foi constitucionalmente de cima para baixo como no Brasil. Tanto que foram reconhecidos a emenda em emenda, algumas emendas mais de um por vez. Justamente, e a Carolina do Sul e a Carolina do Norte foi um bom exemplo de divisão. Quem conhece a história americana. O que aconteceu? Tanta grana, que a gente não precisa, não tem por que acumular, podemos dividir. É o contrário do Brasil. A gente quer arrancar do pobre que produz para dar para o rico que não produz e é mamador. Um estado de servidores públicos, será que é um estado que produz? Para fechar essas questões que você trouxe, para a gente entrar nessa pauta sobre o cidadão paulista, é na média o dobro mais produtivo do cidadão tocantinense, só lembrando a quem está vendo o debate que são pautas que foram colocadas em prol das falas do Dr. Faustino, tá? Mas como ele trouxe essa pontuação final... O Renan Santos, né? Nós estamos comentando junto aqui. Isso, exato. Como ele trouxe essa pontuação final, eu quero só dizer o seguinte, a comparação que o Dr. Faustino usa, ela é um tanto quanto absurda em relação à criação do Estado. A gente comparar a riqueza dos Estados Unidos com a riqueza que o Brasil tem, a riqueza que o Brasil produz, é diametralmente oposto quando ele traz essas duas comparações na mesa. Quando a gente fala de criar um Estado de baixo para cima, trazendo na cena riqueza a ser dividida, ele está se esquecendo que o Brasil está em uma expansão. Infelizmente, a gente está num estado lastimável de corrupção, que é o que atrapalha o crescimento dos estados, é a corrupção dentro do Brasil. Agora, a questão do crescimento e a expansão que os estados, e mais assertivamente, o estado do Tocantins tem mostrado, ela é evidente. Agora, por que existiu o estado do Tocantins? O estado do Tocantins ela não nasceu pelo mero capricho político, não. O estado do Tocantins, na verdade, o norte do Goiás, que hoje é o estado do Tocantins, ele era esquecido, ele era abandonado. Quando nasce o estado do Tocantins, quando o povo tocantinense agora então tem voz política, tem força política, então começa-se uma evolução constante que nunca teve parada, porque abrimos rotas para o agronegócio. O agronegócio foi expansivo e forte, partindo da criação do estado do Tocantins. Criamos um centro administrativo equivalente a estados que hoje já estão por mais tempo do que o Tocantins. O Tocantins só tem 36 anos. Eu estou falando aqui com o doutor Faustino, que é um paulista, que representa São Paulo nessa conversa, e traz São Paulo como um contraponto, que desde o século XIX ela já era industrializada. Eu estou falando de Tocantins, é um jovenzinho. Vamos chamar aqui, no nosso dizer, é um galizé. É um bichinho que está em crescimento. Atacar um estado que está em expansão, em crescimento, em relação do que ele precisa, às vezes, de subsídio para ter mais forças ainda para seguir em frente, é injusto fazer isso. É mais injusto ainda quando a gente descarta o modelo federativo que nós temos, que é exatamente esse, para expansão dos estados novos. Tá, qual é o local que tem dinheiro para se dividir dentro do Brasil? Porque isso só acontece no meio da classe política. Porque entre os estados, cada um está tentando se desdobrar para se potencializar e sobreviver. Onde tem grande superprodução nos estados, tem grandes roubos políticos. O problema do Brasil não é o Tocantins, não é estados pequenos que estão em expansão. O problema do Brasil se chama
corrupção e não é outra coisa. Então, trazer o Tocantins como foco de um problema para o Brasil, isso é, me desculpe, doutor Faustino, isso é totalmente deslocado da realidade. Por que que você afirma que o paulistano não, o paulista ele tem o dobro de capacidade do tocantinense em questão produtiva? Em primeiro lugar, eu sou gaúcho. Não sou paulista. Tá bom, gaúcho, mas você representa São Paulo. Você está em São Paulo. E aí é interessante sobre esse ponto, porque é a visão de um gaúcho sobre São Paulo e sobre Tocantins, onde muitos gaúchos foram produzir em São Paulo e são os top 10, os grandes top 10, vários são gaúchos no estado de Tocantins do agro. Mas, em contrapartida, o mesmo problema nós temos no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais tem municípios injustificavelmente sustentáveis. Mesmo problema. Tudo que tu falou, porque é um estado esquecido. Esquecido por quê? Sim, esquecido por quê? Tocantins esquecido por quem? O norte do Goiás não tinha bastava nada. Município, bastava estrutura municipal. Não, temos que criar uma estrutura estatal para poder dividir, criar mais cargos. Bastava ter municípios eficientes. Aliás, o repasse seria maior. Na estrutura federativa que nós temos hoje, os municípios receberiam muito mais sem o ladrão Estado Tocantins, rasgando dinheiro no meio do caminho. Injustificadamente, quero repetir, o Tocantins tem uma estrutura de município. O nosso problema ele é político, doutor Faustino, e está no Brasil inteiro. Tem uma estrutura astronomicamente faraônica para administrar um grupinho pequeno de pessoas que, no contexto do Brasil, daria 2, justificadamente 3 municípios, talvez o máximo. Por que o cidadão paulista é, na média, o dobro mais produtivo que o cidadão tocantinense? Por causa que o PIB médio, portanto, o gerado no Estado dividido, na verdade, vamos lá, não é o gerado, é o valor que o Estado tem para gerir, dividido pela população, dá só o dobro, comparado com o tocantinense e o paulista. Vamos lá, o Estado do Tocantins não gera riqueza. Recebe riqueza dos outros estados, sobretudo de São Paulo, mas não só de São Paulo. Tecnicamente, ou melhor, factualmente, era para ser dezenas de vezes menor a renda per capita. Mas como ele tem estrutura de Estado e recebe dinheiro do tamanho de um Estado para uma ínfima população, fica fácil ter uma renda per capita alta e somado ao fato de que boa parte dessa população per capita vive diretamente às custas do Estado, seja em bolsas, auxílios ou ocupantes de cargo público, ou indiretamente, porque são sustentadas por essas pessoas que vivem de bolsa, de algum auxílio estatal, ou são sustentadas por esses servidores públicos eletivos, ocupantes de cargos eletivos ou efetivos. Vamos Esse colocar... é o argumento. Certo. A questão de mamadores, né? Eu também sou de acordo. Isso tem que acabar no Brasil inteiro. Agora, vamos colocar esse dado na realidade, né? Quando alguém diz que o paulista é 2 vezes mais produtivo, parece que o paulista ele é moralmente superior e o tocantinense ele é inferior, né? Isso é o que dá a aparecer na argumentação, mas isso é uma grande falácia.
Esse número, ele não mede o esforço humano, ele mede a estrutura econômica e histórica. Como eu sempre venho dizendo, São Paulo ele acumula capital, indústria, logística e mercado há mais de 100 anos. Tocantins tem, repito, 36 anos. Produtividade depende de infraestrutura, investimento, logística, indústria, educação, técnica e tempo de maturação econômica. E mesmo assim, o Tocantins tem um dos maiores PIBs per capita da região norte e continua crescendo. Não somos atrasados. Públicos, né? Somos um estado jovem com potencial concreto e crescente. O potencial ele é concreto e a gente continua crescendo. O servidor público, quando o doutor Faustino traz que ele não é produtivo, o servidor ele produz estrutura de riqueza. Isso, quando a gente olha dentro da pauta, ele foi feito exatamente para isso, produzir uma estrutura de riqueza. Porque da mesma forma que tem servidor público no Tocantins, também tem servidor público em São Paulo, tem servidor público em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Todos os nossos estados têm servidor público. Então, a questão do problema que a gente não pode confundir nessa conversa, nessa análise, né, nesse debate, é sobre a questão da corrupção e a questão de um Estado jovem em potencial crescimento. Chamar servidor de improdutivo é desconhecer como funciona uma estrutura econômica. Servidor, ele não é feito para ser um peso. Infelizmente, às vezes servidor, ele é para garantir estrada, escola, hospital, segurança, justiça, arrecadação e fiscalização. É uma estrutura para servidor municipal. Mas a gente está falando de estruturação para o Estado. Agora, se a gente trazer no nosso debate a questão da corrupção, aí vem aquela velha frase de efeito. A gente não tem que pegar só o Tocantins e devolver para o Goiás, doutor Faustino. A gente tem que pegar o Brasil e botar ele para ser colônia novamente de Portugal. Aí a gente está debatendo a existência do Estado, mas o seu foco ele é meio que a corrupção, a questão do servidor público, a malgerência. Mas quando a gente fala para que existe o servidor público dentro de um Estado tão jovem e em expansão, deixamos claro, o Tocantins não é um peso. Ele criou expansão, ele está criando economia, rotas estratégicas para todos os cantos do Brasil. Então, o servidor, ele serve para estruturar. Não existe o setor privado funcionando, não existe o agronegócio, não existe indústria, não existe comércio só para sustentar isso tudo. Tem que ter a questão do servidor para poder organizar todo o Estado. Servidor, ele não suga a riqueza. Servidor, ele sustenta a estrutura que permite a riqueza existir. Esse é o papel do servidor. Mas que Estado com 1 milhão e 600, que Estado com 1 milhão e 600 principalmente no Tocantins. Principalmente no Tocantins. Entende? Isso é uma cidade. Mas você entende isso? 1 milhão e 600 é uma cidade, não é um Estado. Você concorda comigo? Em que aspecto? No que eu acabei de falar. Você concorda comigo ou não? Discordo diametralmente. Em primeiro lugar, porque não é um Estado. Quando eu falo de 1 milhão e 600 pessoas... O Tocantins é um Estado e é exatamente isso que nós estamos discutindo. A questão é... 3 cidades, se quiser. Eu vou fazer um comentário aqui. Não um Estado. Eu vou fazer um comentário aqui. Vou fazer um comentário aqui sobre essas visões políticas que o MBL está despejando sobre o Tocantins. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu acredito muito, do fundo do meu coração, que toda essa balbúrdia que está se criando não é para extinguir o Estado do Tocantins. Não existe MBL no Tocantins, não existe MBL nos estados pequenos. Essa ruptura na fala para gerar todo esse alvoroço é, na verdade, para que, por exemplo, Tocantins ele sofre sim com corrupção, há mais de 20 anos não fica um governador no poder. Isso é uma verdade. Então, atacar uma verdade com algo tão exagerado, ou seja, extinguir, na verdade, nada disso vai acontecer. Vocês só querem, na verdade, que o tocantinense comece a enxergar ou querer ou pedir uma terceira via.
E essa terceira via, geralmente, vai estar no campo de visão do tocantinense aquele que está sendo o condutor de toda essa ruptura. Então, quando o Renan Santos, eu vou trazer o Renan Santos da baila, ele vem, traz toda essa problemática e como solucionar de uma forma perversa, né, deixando o cidadão de ser cidadão tocantinense, fazendo o Tocantins deixar de existir, com certeza, você pode ter certeza que isso nada vai acontecer se porventura o Renan Santos for presidente. Aqui eu acho muito improvável que isso aconteça. Mas vamos supor que ele vire presidente do Brasil. Ele vai extinguir o Tocantins? Não vai nunca. Claro que ele não vai extinguir o Tocantins. Ele sabe o potencial que o Tocantins tem, mas sabe o quanto o Tocantins sofre com corrupção. Então é batendo em cima da corrupção que obviamente vai arrastar muito tocantinense a pensar realmente no campo de visão da questão corrupção. Agora, a questão de Estado em desenvolvimento... dele não tem nada a ver com corrupção, Rogério. A questão... E eu também não mas o que ele trouxe... Isso é irrelevante, no caso. O que ele trouxe... É relevante. O que ele trouxe e causou toda essa movimentação foi sobre a corrupção. O que acontece? A corrupção é relevante no debate do federalismo. O que acontece? Ela só vai deixar menos dinheiro para distribuir. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que eu tenho que tirar dinheiro do mais pobre. Por que o cidadão tocantinense vale tanto mais que o paulista? Paulista é ninguém. Por que eu tenho que tirar o dinheiro? Eu que estou em São Paulo, tenho que pegar e deixar de ter saúde, deixar de ter educação para dar dinheiro para os mamadores, servidores públicos do estado de Tocantins, que não recolheram essa riqueza, que não estão pagando esse tributo, é a gente que está pagando, e não consegue porque tem que dar para os mamadores. Isso não tem a ver com corrupção, porque está na Constituição, infelizmente. E não temos dinheiro para atender a população, e aí tem as favelas, as misérias, é daí que vem. Não tem dinheiro porque tem que dar para o amador e servidor público de outro estado que não produz. Se o estado, se o município se pagasse, e aqui eu estou falando porque vale para qualquer lugar do Brasil, município que se sustentasse, tá ok ter uma estrutura administrativa, como tu falou. A estrutura administrativa é para organizar algo que se precisa ser organizado. O Tocantins não tem o que organizar, é um município. 3 no máximo. 1 milhão e 600. As pessoas não entendem que 1 milhão e 600 não dá metade do meu bairro em São Paulo. E meu bairro não tem 3 senadores, não tem um senador. 1 deputado no máximo. E olhe lá. Eu vou fazer até uma correçãozinha aqui no GC, porque eu lembro muito bem que você me falou que, na verdade, não é tirar dinheiro, como você já entrou no assunto, né? Tirar dinheiro do pobre para dar para o Estado rico, não é bem isso, né? É tirar dinheiro dos pobres dos estados ricos para dar aos ricos dos estados pobres, correto? Exatamente. Isso não tem a ver com corrupção. Corrupção só agravaria isso. Não precisa ter... A justificativa não tem nada a ver com corrupção no Tocantins. E a crítica do Renan, eu li o livro amarelo, não sou de MBL, mas li o livro amarelo, não tem nada a ver com isso. O que se quer acabar? O Tocantins pode existir com seu dinheiro. Não pode ter transferência de recursos de um estado para o outro, é só isso. Cada um tem que pagar. Deixa eu fazer um comentário sobre exatamente sobre isso. Cada um tem que pagar para a União proporcionalmente, só isso. Perceba uma coisa, quando a gente está falando sobre isso, aí. Olha só, quando você fala sobre isso, a gente volta de novo para a questão constitucional. Reduzir a desigualdade, tá? Isso fiscal. É um discurso bonito, calma. A desigualdade fiscal é igual à desigualdade social. Tá, mas esse é um discurso bonito, de efeito. Só que eu acredito que ele é um discurso meio falseado, é um discurso falso. Primeiro, o Tocantins não é mais rico que o Sudeste. Segundo, transferências federativas não são esmolas. O servidor público, o servidor público do São Paulo não ganha, na média, o que o servidor público municipal... O servidor público municipal não ganha o que o servidor público municipal Tocantins ganha. Calma, Faustino. Perceba. É 2.400 o salário médio de um servidor municipal no estado de São Paulo, médio. Olha só, isso não é... O salário médio do servidor municipal no estado de Tocantins é 3.8, 3.800. Mas é quase a metade a mais. Não é, não. É absurdo. Não é, não. O dinheiro não vem de lá. O dado não está correto, hein?
O dado, esse dado é do servidor média de servidores públicos municipais, não é estadual. Estadual não tem o dado, municipal sim. Média dos servidores municipais. Mas o que acontece? O terceiro estado que tem mais pessoas ganhando acima do teto, super salários, como a gente chama, como o Kim Kataguiri chama, do MBL, é o Tocantins. E aí? E é o estado que menos produz riqueza no Brasil. E quando a gente fala riqueza, é imposto para a União, tá? Dinheiro para a União, arrecadação para a Receita Federal. Tá bom, mas vamos lá. Você falou dessas transferências, você fala dos impostos, mas o que dá a entender que os estados que estão em expansão é como se estivesse recebendo esmola. E essas transferências federativas não são Eles estão esmolas. recebendo esmola, eles Elas recebem o são nosso sangue, o instrumentos. nosso melhor. Tá, mas isso tudo, doutor Faustino, você é constitucionalista. Isso tudo é instrumento constitucional para equilibrar a desigualdade Sim, regional. erradamente. Tá, mas, porque foi feito pela maioria que é do Norte e Nordeste, que não tem doutor representação. Faustino, isso existe em qualquer federação séria do mundo. Sem equilíbrio federativo, o Brasil vira uma dúzia de ilhas Federação ricas, significa a cercadas mesma de quantidade de miséria por pessoas no todos os representante. lados. É só no Brasil que não tem isso. Você vai fazer a tua ideia é muito parecida com o que o Dubai é hoje, um centro super rico e populoso e cheio de pobres ao redor, uma pobreza É miserenta ao Estados redor. Unidos. Perceba. É Estados Unidos, a cada 1 milhão de pessoas, um representante. Tá, mas Não olha importa o bem, estado, vamos importa o local. consertar essa ideia. Isso é federalismo. Tá, vamos consertar essa ideia. Você não tá tirando, o discurso parece, mas não é isso não. Não se tira dinheiro de paulista pobre para sustentar milionário tocantinense. O que se faz é Sim, e garantir os que servidores são regiões milionários mais no Tocantins. novas tenham condição de se desenvolver e contribuir com o Brasil inteiro. Isso é Estado federativo e contribuição, fundo de participação estadual, fundo de participação municipal. Não pode pegar isso tudo, fazer um bolo e pensar no sistema federativo como se fosse algo imperialista. Isso não funciona dessa forma. Entendeu? Ah, não tem população Mas para é Estado. imperialismo do Tocantins. Olha Junto com só. o Acre, junto com o Amapá, eles são os estados imperiais do Brasil. Função constitucional, Eles é para arrancam dinheiro de todo reduzir mundo. desigualdade. Você não pode se apartar disso. O Brasil inteiro está em constante crescimento econômico. Está nos estados que produzem que tem que ir. O pobre paulistano, o pobre carioca, o pobre mineiro, o pobre catarinense, o pobre gaúcho, o pobre paranaense tem que sustentar o luxo Que dos isso? servidores do judiciário, do legislativo e do executivo do estado do Tocantins. Olha, eu concordo contigo, essas falas suas. Você sabe que eu concordo com a questão da classe pobre. O Brasil tem que sustentar uma classe rica de servidores. Eles ganham de forma recebem realmente acima da Constituição, exagerada. que não está previsto na Constituição. Só que, vamos lá, vamos botar um ponto aqui. Nós estamos discutindo a existência do estado do Tocantins. Eu concordo contigo em relação a isso. Mas isso é no Brasil inteiro. Não é só os servidores Sim, o que do eu falei? Tocantins Qualquer que município. vivem um luxo. Isso é Brasil inteiro. Agora, quando nós falamos da existência do Tocantins como unidade federativa, nós não podemos trazer isso como um ponto crucial. Porque na pauta, Por que o Tocantins não pode se na pagar, teoria, Rogério? o servidor Simplesmente público... tem a quantidade de estado Tá, que se pague. mas o servidor pergunta é essa, público, Betinho. ele existe para segurar um sistema de riqueza. Agora, se vão lá Concordo. e botam a mão e tiram e tudo mais... Concordo. Por que o estado do Tocantins tem que mamar dos outros estados? Por que ele não pode se autossustentar e ter uma estrutura do tamanho que ele se autopague? Vou voltar Como de é o novo. resto do Brasil? Eu volto de novo a falar novamente. O resto do Brasil é assim Ó, também. a sua ideia é a comparação de um O estado, de de uma Goiás supermetrópole. é assim também. Nós estamos falando aqui, uma representatividade de Dr. Faustino Júnior de uma supermetrópole. É a maior metrópole do mundo, a São Paulo? É isso mesmo? Não. É uma grande metrópole, né? Gigantesca. Do hemisfério sul, É uma mega metrópole. em princípio é a primeira, mas agora talvez seja a segunda. Mas Ela é vamos lá. considerada, Do ela é hemisfério sul, considerada uma mega metrópole, correto? Sim. Sim. Estamos falando de uma representatividade aqui de uma mega metrópole com um estado de 36 anos.
uma mega metrópolis falando para um estado de 36 anos, falando assim, vocês ainda não se sustentam? Não. Eu tô falando, calma. Minha cidade, Porto Alegre. Porto Calma, Alegre não tá tem bom, 1 mas milhão e 600 eu mil vou habitantes pegar e não São tem Paulo porque senador. você tem representatividade de São Paulo. Aí você pega aqui Não, uma mas, mega vamos comparar metrópolis Porto Alegre. falando para um Porto estado Alegre- de Porto Alegre 36 é anos dizendo assim, Estado do Rio Grande do vocês Sul é ainda não se subrepresentado. autossustentam? Para que vocês querem fundo de participação estadual e municipal se vocês ainda não se São Paulo, sustentam? toda Aí a o região do estadozinho Sul de não 36 recebe anos, fundo. jovenzinho, fala assim, Não volta não, tudo mas que eu estou em entrega- que crescimento, eu aqui estou em entrega pra expansão, União. calma, eu estou me estruturando, o povo é novo, a população é nova, tudo é novo aqui. Não, mas espera aí, que desde eu o tenho que século estruturar? XIX, Por que desde que o eu século tenho que pagar pra XIX que eu já estruturar tenho uma outra- empresas e tudo uma mais, outra organização? doutor Faustino, Por quê? é absurdo Mas por que que eu fazer tenho essa que pagar comparação. isso? Aí, Por que não, que eu tenho que cuidar o da minha outro casa? argumento que o doutor trouxe aqui, não tem população para ser Estado. Estado não é só Isso eu população, concordo, não, exato. doutor. Estado não se mede só por número de habitantes. Estado se mede por território estratégico, logística, integração nacional, produção, segurança institucional, identidade regional. Segurança institucional assim que estrutura funciona. para quem? Para a população, não tem população para isso. Tocantins, olha só, Tocantins, ele reorganizou o mapa do Brasil, criou corredores agrícolas, fortaleceu rotas logísticas, integra o norte Mas isso não tem nada ao a ver com resto ser do estado, país. Rogério. Isso eu tô falando Tocantins. Bastava só Goiás, você Goiás ou Espera qualquer aí, ó. outro estado. Podia Se ter a um pedaço de métrica, Minas, não tem relevância. vamos lá, calma. Se a métrica fosse apenas população, metade dos estados brasileiros já tinham deixado de existir. E isso não é federação. Mas isso é é pra ser centralização assim. autoritária Mas não metade, travestida não. de discurso Um terço, econômico. Tá? Um terço. Não metade. Um pouco menos Olha, que um terço, daí em torno de 20%. Mas sim. Eu acho que eu deixei bem aqui o meu recado, a minha defesa para o estado de Tocantins, o estado que eu amo muito. Né? Eu tenho muito amor pelo estado de Tocantins, conheço o potencial que o Tocantins tem. Doutor Faustino, um grande amigo, sabe disso, né? Só falta o doutor Faustino patrocinar esse jovem em crescimento. Doutor Faustino, eu sou um tocantinense, em crescimento. Tu é um goiano, tu Preciso confessou no início do debate que tu é um goiano. Tu tem Goiano do pé coração rachado. de Eu sou um goiano. goiano do pé rachado. Eu nasci aqui em Tocantins desde quando eu era Goiás velho. Goiás velho. Tu é Eu não goiano. tenho problema Tocantins. disso em falar que eu sou Tocantins goiano do pé rachado. tem que ser um município, uma megalópole, Eu vou fazer o meu fechamento. gigantesca. Eu vou resumir. Vou resumir, tá? Eu creio que as suas ideias foram bem explicadas. As minhas ideias em defesa do Estado também foram bem É um explicadas. debate maravilhoso, sabe que eu gosto de debater contigo. Eu também gosto de debater com o doutor. Então, eu vou resumir assim, tá? Falar direto com o nosso tocantinense o seguinte. O Tocantins, ele não é o erro do Brasil. O Tocantins não é um peso do Brasil, tá? O Tocantins é uma construção em andamento. Um estado estratégico, produtivo e em ascensão. O que nós queremos, o que nós tocantinenses queremos, não é privilégio, é respeito. Respeito federativo, investimento justo e reconhecimento do papel que Tocantins já tem ainda, do papel que Tocantins tem e ainda vai ter no futuro do país. Isso é o que a gente quer demonstrar para todo o Brasil e o que a gente, na prática, tem feito. Doutor Faustino, eu hoje debati aqui com o doutor Faustino, a gente trocou ideia. Hanna, trocamos ideias, é porque todos estão olhando para um lugar só. Trocamos ideias aqui, né? É muito bom, aprendo muito com o doutor Faustino, lembrando aos nossos ouvintes que o doutor Faustino, ele é colunista da revista Forbes e Exame, na coluna onde fala de tecnologia e negócios, direito digital, é especialista em direito tributário, tem livros que são os maiores best-sellers hoje do Brasil, e para mim, é uma satisfação muito grande, é uma honraria estar dividindo aqui espaço contigo, trocando ideia contigo, tá? Aprendo muito contigo, você sabe disso. Rogério, a honra é minha. A ideia de debate não é concordar, mas é permitir que a audiência ouça diferentes visões
independente de quais sejam, fora da respectiva bolha. Verdade. E, particularmente sobre o nosso debate hoje, eu quero te agradecer. Tá? O pessoal pode pensar que a audiência pode pensar que a gente deveria. Não, nós somos grandes amigos. Mas discordar não tem nada que ver com amizade. Discordar é ter convicção, assim como o Rogério tem a convicção dos argumentos dele, eu tenho convicção dos meus, e cabe à audiência. Agora, uma coisa importante, já que estamos falando para a audiência tocantinense, é importante que vocês entendam, concordando ou discordando, como o resto do Brasil, não é o Renan Santos, como o resto do Brasil intelectual enxerga o papel do Tocantins do ponto de vista de sua contribuição para a União, independente de concordar ou discordar. Obrigado, Rogério. Sim, fica aqui meu agradecimento, viu, doutor Faustino? Eu que agradeço, fico honrado por tudo que aconteceu aqui hoje, tá? E não esqueça, viu, vou deixar aqui o meu apelo final para você, que é: nós, do Poderoso TV, estamos em expansão e dependemos do seu fundo de participação, viu? Pessoal, audiência, estão vendo? Os outros estados vão ter que socorrer novamente Tocantins. Não, eu tô falando, não tô falando de estado para estado, tô falando de Faustino para Rogério, viu? Meu querido, um abraço e é isso aí. Pessoal do Poderoso Obrigado, TV. Viu, Rogério? Eu que agradeço, meu querido. Poderoso TV, aqui é o que nós fizemos especialmente para você. Se você é um tocantinense raiz, não deixe de comentar aqui o que você achou das falas do Dr. Faustino, da defesa que fiz em o estado do Tocantins. Deixe o seu comentário, tá bom? Tamo junto e até a próxima e tchau.